Este programa é livre para todos os públicos. Você já está sentado, mas repete assim comigo. Virgem Maria, Virgem Maria, Mãe da Canção Nova, Mãe da Canção Nova, me ensine me ensine a trilhar o caminho a trilhar o caminho da vontade de Deus. da vontade de Deus. Me ensine, Virgem Maria, Me ensine, Virgem Maria, a ser dócil a ser dócil ao querer de Deus, ao querer de Deus, ao chamado de Deus. ao chamado de Deus. Por isso, Por isso, como a Senhora, como a Senhora, eu também quero dizer: eu também quero dizer, eis-me aqui, eis-me aqui, faça-se segundo a palavra de Deus, faça-se segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. segundo a vontade de Deus. Amém. Amém. Me chamo Tiago, estou entrando no meu 15º ano de comunidade, graças a Deus, entrei bem novinho, viu, gente? Mas há 15 anos entregando minha vida nesse carisma, nesse chamado, e gosto sempre de começar dizendo que sou muito feliz e realizado. E felicidade não é sinônimo de facilidade. Felicidade é sinônimo de cumprimento do desígnio e da vontade de Deus a nosso respeito. Isso não é sem cruz, isso não é sem renúncia, isso não é sem sofrimentos, mas isso é também com alegria. Porque a nossa alegria de viver uma vocação concretizada dentro de um chamado de Deus, não se compara a qualquer outro tipo de alegria passageira que muitas vezes nos são propostas por aí. Por isso, preciso te dizer que eu sou muito feliz em corresponder ao chamado que Deus me faz. Sei que os meus irmãos também podem dizer o mesmo. E sei que você também que está trilhando esse caminho, ou simplesmente está se abrindo para acolher aquilo que Deus quer, também já pode experimentar o gosto da felicidade. Como dizia Santa Teresinha, a vontade de Deus é o nosso paraíso. E é nela que nós queremos estar. Amém? Nossa Senhora, desculpa o termo, está dominando o pedaço. Sabe por quê? Porque aqui é a casa dela. E na casa dela, no bom sentido, é ela quem manda. Canção Nova, a casa de Maria. Quem já ouviu essa expressão aí? Levanta a mão. Pois é. Lá em Queluz, na primeira casa da Canção Nova, onde os primeiros membros ali começaram a viver em comunidade, Queluz é conhecida como a casa de Maria. E a Canção Nova toda, na sua extensão, é casa de Maria. Então sinta-se privilegiado em você estar pisando aqui, na casa da sua mãe. Foi Deus quem quis. Foi Deus quem entregou aos cuidados dela a Canção Nova. E quem é mãe sabe muito bem. A mãe, por mais que, claro, todos influenciem na casa, né? O esposo, os filhos, quem ali mora junto. Mas no final das contas, é a mãe que acaba ditando muita coisa. É a mãe que acaba organizando a casa e colocando o jeito dela. Porque é mãe, é próprio da figura materna, o cuidado, o zelo. A mãe, ela tem aquela atenção apurada, aquela percepção que às vezes algumas realidades passam despercebidas para as pessoas, mas a mãe, ela consegue ver. Isso é dom, isso é graça. E aqui na Canção Nova não é diferente. O Padre Jonas, quando nos fala do nosso relacionamento materno com Nossa Senhora, é tão bonito porque ele expressa de uma maneira tão familiar, uma maneira tão próxima, a ponto dele descrever assim: ela caminha aqui, ela nos espera na chegada, quando nós chegamos do trabalho em casa. O Padre Jonas, ele vai descrevendo Nossa Senhora com uma proximidade tão grande, tão concreta. E certa vez eu ouvi dele mesmo essa frase: eu gostaria que todos os membros da Canção Nova vivessem como se vissem Jesus e Nossa Senhora continuamente. E acredito que se ele partilhou isso, é porque é uma experiência que ele faz. Então você que está aqui na Canção Nova, ou qualquer casa de missão da Canção Nova, fique atento. Perceba porque ela caminha nesse lugar. E ela deixa os seus traços maternos em tudo aquilo que fazemos. E não foi diferente também em tudo aquilo que é a constituição do dom. Uma vez que foi entregue aos cuidados dela, a Canção Nova, a casa de Maria. E isso é tão verdade, é tão real, que a gente vai recorrer agora à dona da casa para a gente entender isso.
encarnando a profecia, encarnando o dom, porque o dom Canção Nova é uma profecia. Como encarná-lo? E agora vocês vão ter um pouco de acesso a algo muito sagrado nosso, que é aquilo que o Padre Jonas fala para nós, que somos Canção Nova. E você que está trilhando esse caminho de discernimento. Aqui muito foi se falado do ressoar, então vai prestando atenção em tudo isso. E olha como é interessante, ela é tão dona da casa, que ela inspirou, por força, claro, o Espírito Santo moveu, mas ela interferiu diretamente em toda a construção desse provocação. Você percebeu, e sei que você é esperto, que existe uma linha aqui a ser trabalhada. Começamos falando da voz, depois do que foi? Atraídos, muito bem. Tivemos, claro, vários momentos, estou pegando só as pregações. Agora há pouco o Lucas falou sobre o eis-me aqui. E agora nós vamos falar sobre encarnar a profecia. Mas quer ver que bonito? Nossa Senhora teve o dedo dela porque foi ela quem construiu isso. Porque ela foi a primeira a viver isso. E mãe não é aquela que coloca as características maternas naquilo que faz? Pois é, a Canção Nova é a casa de Maria. E aqui ela coloca muito dela, daquilo que ela viveu. Quer ver só? Voz. Ela ouviu uma voz. Serás a mãe do Salvador. Ela ouviu a voz de Deus através do anjo que veio até ela. E ali revelou a ela o desígnio de Deus. Então ela ouviu a voz. Meramente do anjo? Não. A voz de Deus. Expressa naquele mensageiro que veio comunicar a ela qual era o desígnio de Deus, o projeto de Deus. Então Nossa Senhora, Maria, a mãe da Canção Nova, ouviu a voz. Atraídos. Ela foi atraída. Ela foi atraída pelo desígnio de Deus. E a tal ponto ela foi atraída que ela abriu mão dos seus projetos pessoais para aderir àquilo que Deus tinha para ela. A atração foi tão forte que ela disse o quê? Eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela já tinha vivido provocação inteiro. Porque ela ouviu a voz, ela se deixou atrair, ela disse o eis-me aqui, e depois do eis-me aqui aconteceu o que no ventre dela? A encarnação do verbo. É pedagógico. Nossa Senhora está nos ensinando o caminho vocacional, de compreensão de chamado de Deus na Canção Nova. Eu ouço a voz, essa voz me atrai, que faz com que eu abra mão e eu vá aderir livremente ao desígnio e ao propósito e ao chamado de Deus ao meu respeito. Depois de ser atraído, então eu digo o quê? Eu me rendo diante desse amor e eu digo, eis-me aqui. E quando eu digo eis-me aqui de coração, acontece o que aconteceu com ela. A encarnação da profecia, no nosso caso, a encarnação do dom. É forte esse termo. Mas nós vamos fazer um paralelo da encarnação do verbo com a encarnação do dom. E isso é o Padre Jonas quem nos ensina. Encarnar o dom, é esse termo que ele usa. Pega comigo a palavra de Deus, em Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. E você vai perceber que essa pregação, ela vai estar muito na linha de tudo aquilo que o Lucas foi trazendo. Porque é a inspiração do Espírito, e como eu disse, hoje ela está dominando o pedaço aqui. Lucas 1:39. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois aos meus ouvidos, pois assim, olha só, que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que cresces, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Maria viveu as fases, ouviu a voz, foi atraída, disse: eis-me aqui, e a encarnação aconteceu. Só que eu vou fazer um paralelo da biologia, para que a gente entenda algo espiritual. A encarnação do verbo aconteceu quando Maria disse: eis-me aqui. Só que para que de fato o Filho do Homem, Jesus Cristo, viesse à luz, ele foi o quê? Gestado. Houve uma gestação. Deus respeitou a própria lei que Ele criou. Não mandou Jesus de paraquedas. Ele se encarnou no ventre de Nossa Senhora. Portanto, existiram meses ali, onde Jesus foi desenvolvido. Jesus foi um feto. Jesus foi um bebê. Jesus foi se desenvolvendo. Porque Deus respeitou a lei natural, no ventre de Nossa Senhora. A encarnação, ela aconteceu no ato. Só que Jesus foi sendo gestado, gerado, desenvolvido. Falando da parte humana. Ele passou pelas fases naturais que eu e que você passamos também. E ali foi o quê? Para que a encarnação de fato se concretizasse, nós pudéssemos, as pessoas que ali estavam naquele tempo, ver Jesus encarnado. Primeiro ele foi gestado. E preste atenção nisso. Como que aconteceu a gestação de Nossa Senhora? Recebi o anúncio, ouvi a voz, estou com o rei na barriga, porque ela é a única mulher que pode dizer: eu tinha um rei na barriga, né? Nossa Senhora foi a única mulher que pode dizer isso. Só que o que ela fez? Sentou, com as perninhas para cima, desculpa o termo, e disse assim: agora eu vou esperar, porque afinal de contas os anjos vão me servir. Não! Ela se pôs a caminho para servir. Ela foi ao encontro de quem? Da sua prima Isabel, que também já havia recebido, ouvido a voz, recebido o desígnio de Deus, e estava também cumprindo na vida dela uma promessa. E ela caminhou em direção para se colocar a serviço. Como que um dom é encarnado, como que um dom é gestado? Quando eu me coloco a caminho, quando eu caminho em direção, quando eu me coloco a serviço. Quer descobrir a sua vocação? Coloque-se a serviço, comece a servir. E você vai perceber que na vivência do exercício da sua missão, do seu serviço, o dom vai se desenvolvendo. Jesus foi gestado e desenvolvido na medida em que ela servia, na medida em que ela se colocou à disposição. Ela teria todo o direito de dizer: me sirvam, mas não foi isso que aconteceu. Ela disse: eu irei servir, eu vou até lá, eu vou caminhar esse longo trecho. Enquanto você caminha, é gestada a vontade de Deus em você. Enquanto você dá passos, a gestação está acontecendo para que a encarnação do dom, da vocação, do chamado que você recebeu aconteça. Mas existe um processo. Antes da encarnação, existe a gestação. Está gestando. E é interessante que quando uma mulher está grávida, o aspecto físico dela muda. Um dos principais sinais nítidos que nós vemos é o quê? A barriga vai crescendo. Às vezes também o marido engravida junto, né? Só que às vezes é engraçado, né? Que depois nasce, a barriga da mulher volta ao normal, do marido só continua crescendo, né? É uma gestação de anos, né, Paulo? Brincadeira, Paulo. Não, tá pouquinho, aí tá de uns 2 meses só. Mas você começa a ver os sinais no corpo. Perceba, num chamado vocacional, enquanto você caminha, os sinais começam a ficar nítidos para você e para os outros. Nós homens nunca vamos viver essa experiência de ficarmos grávidos. Tem uma frase que diz assim: se homem engravidasse, ele teria filho único e o filho seria órfão, porque o pai morria no parto. Não aguenta. Ia morrer no parto. Ia ter um filho só, ia ser órfão, porque o pai ia morrer no parto. Não ia aguentar não, irmão. Falando da nossa classe, mas homem quando fica doente, eu sou enfermeiro e já cuidei de muito, viu? Eu sei. Brincadeiras à parte. Para dizer o quê? Quando você começa a caminhar, porque você ouviu a voz, foi atraído, disse o seu eis-me aqui, e começa a trilhar um caminho de discernimento, começa a ficar nítido para você, porque você começa a sentir, perceber, e os outros também começam a ver em você. Assim como acontece no processo de gestação, porque está sendo gerado algo em você, que já está dentro de você.
foi colocado um dia, mas desde sempre, porque aqueles que foram chamados já portam o dom desde sempre. O que acontece é que nós vamos descobrindo. Guarde essa palavra, descobrindo. E o que é descobrir? Eu vou pedir agora ajuda, por favor. Vem para cá, você também, me ajude. Enquanto o pessoal vai me ajudando aqui, eu quero convidar você a ouvir algo muito sagrado. Isso aqui são documentos internos da comunidade. Obrigado. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos aí, rapidinho. Fecha, todo mundo. E você escute, porque isso que eu vou ler é muito sagrado. Encarnar o dom. Cada um precisa aplicar-se a ler o dom que está em si mesmo. É preciso mergulhar nele e descobri-lo. É um trabalho continuado que se faz pouco a pouco. O dom da fundação está em cada um, mas em cada pessoa ele tem a sua especificidade, o seu colorido próprio. É preciso trazê-lo à tona. É preciso reconhecê-lo e assumi-lo. É preciso buscar e se aplicar para que o dom da fundação se manifeste e se desenvolva em cada um e no grupo todo. Realizar o dom é essencial, porque é na vida das pessoas que o dom se atualiza, se torna concreto e se faz contribuição, atender às necessidades urgentes para as quais ele foi dado. Cada um de nós é chamado a ser servidor do dom da fundação, para que ela produza neste mundo todos os frutos que Deus já pré-estabeleceu. Abra os seus olhos. Encarnar o dom, desenvolver o dom, é um processo, é um caminho, que passa pelas fases, e eu vou ser bem enfático nisso. A voz, a atração, a disposição do eis-me aqui, a gestação, a geração, para ver a encarnação do dom e da profecia que esse dom carrega. É esse o caminho. E Nossa Senhora ensina muito bem como isso se dá. Mas, Thiago, beleza, eu não sei em que fase que eu estou, eu não sei se eu estou ouvindo, eu não sei se eu já disse o eis-me aqui, eu estou aqui. Ou cheguei aqui, não sei porquê, já estou sentado nessa cadeira, eu acredito que a vida não tem acasos, mas a providência divina conduz todas as coisas. Se você está aqui é porque tem algo, que pode ser de fato um chamado à canção nova, ou Deus quer te falar outra coisa. Mas você está aqui, é fato. E a providência de Deus é que vai dirigindo a nossa vida. Você está aqui. Está tentando o quê? Descobrir algo. Então eu vou pedir aqui ajuda. Cadê o meu sósia aqui? Me falaram que é meu irmão. Brother, vem você, e você que bateu no ombro dele, vem junto. Vem os dois aqui em cima, aqui, ó. Isso. O que estão achando de irmão para mim nesse mundo, gente? Acho que tem um monte de irmão, minha mãe não contou. Vem para cá. Já tem uns 4 já que eu encontrei. Vem para cá. Isso, pode subir aqui, por favor. Sobe aí. Muito bem, estão chegando aqui. Bom, enquanto eles chegam, quando a gente fala de descobrir, um conceito muito fácil de compreensão, vem cá, bem-vindo. Apresente seu nome, por favor, de onde você é, quantos anos você tem, sua comida favorita. Bom, meu nome é João Batista, sou de Jundiaí, né? Estou na frente de missão de São Paulo. Tenho 25, São Paulo aí! tenho 25 anos e minha comida favorita? Difícil, hein? Bastante. Bastante? Não sei não, tá comendo pouco, né, gente? Você não acha? Olha o... Mas seria, eu acho que uma costelinha de porco, bem fritinha Bem mesmo. fritinha. Produção, vamos preparar aí, tá bom? Fica aqui, meu amigo. Vem pra cá você. Como se chama, mano? Meu nome é Largues. Você é de onde? Cidade de Cajamar, paróquia Nossa Senhora da Alegria. Frente de Missão São Paulo também? São Paulo, ó, São Paulo em peso aí. É vocacionado ou não? Sim. Primeiro ano, segundo? Primeiro ano para núcleo. Primeiro ano pra núcleo. Você também é... Primeiro ano pra núcleo. Bem, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, brother. Vou precisar da sua ajuda. Você fica aqui atrás pra mim, por favor. Ajuda a segurar esse elemento. Vem pra cá, brother. Vamos ficar aqui na lateral para todo mundo poder também te ver.
Se eu te desse uma ordem muito simples, eu quero que você descubra o que tem aqui. Qual seria a sua atitude inicial? Vai em câmera lenta para o pessoal conferir os detalhes. Eu ia tirar o quê? pano que está em cima, Ah, isso para quê? Para você? para mim descobrir o que está embaixo. O que tem embaixo. Perfeito. Então o ato seria o quê? Tirar. Tirar. Então vai lá. Descobre o que está aqui embaixo. Tá, espera um pouquinho. Segura. Perceba os movimentos, ok? Se eu quero descobrir o que está aqui, eu preciso ter a atitude de tirar. Vai. Aí não vai quebrar o espelho não, porque você parece comigo, então é bonito, fica tranquilo. Aí quando você tenta descobrir algo, eu quero descobrir o para que Deus me chama. Eu quero descobrir a minha vocação. Eu quero descobrir o meu chamado. Aí Deus vai te dando os passos que você precisa dar. E aí você começa literalmente a fazer o quê? A descobrir. Só que quando você começa a descobrir, para descobrir, você se depara com quem? Comigo mesmo. Consigo mesmo. Esse é o caminho. E aí você começa a se ver. O brother aqui, que já é curado, nem virou a cara. Mas tem gente que se olhasse aqui e falava assim, vixe. Não tem como você descobrir um chamado se você não começar a encarar a si mesmo. Para encarnar é preciso encarar primeiro. Só que nem sempre a gente quer viver a descoberta, porque a gente não está disposto a encarar a nossa verdade. E aí a gente começa a fugir de um chamado, porque não tem outro caminho de descoberta, de uma vocação e de um chamado, se eu não tenho a coragem de encarar a minha verdade. Por mais bonita ou feia que ela seja, feia em aspas, tá? Mais distorcida que a minha imagem esteja, eu vou precisar me encarar de frente. Eu vou precisar me ver. Só que tem tanta coisa que está encobrindo, e propositalmente esse pano é preto, porque existem marcas, existem feridas, existem medos, e você pode dar qualquer nome para esse pano. Que pano hoje? Que nome você daria a esse pano? Que está impedindo de você se ver e descobrir o que Deus quer de você. O complexo de inferioridade, isso é muito para mim, então não dá. As minhas histórias traumáticas que eu vivenciei, as minhas carências, o meu próprio medo, o meu apego ao meu querer, porque os meus projetos são mais elevados do que os vossos, Senhor. Inverti mesmo a passagem bíblica, né, porque a gente gosta disso. Os meus pensamentos são mais elevados que os vossos, Senhor. E aí eu prefiro às vezes ficar o quê? Encoberto. Eu prefiro cobrir. Eu prefiro esconder. Quem faz caminho aqui, levanta a mão, incluindo os dois. Pois é. Gente, desculpa o termo, mas quando eu comecei a fazer caminho vocacional, eu comecei a me sentir desnudado, traduzindo, pelado. Porque eu não tinha como esconder as coisas, porque eu estava o quê? Descobrindo. E aí eu comecei a ter que me deparar comigo mesmo. Só que isso é parte do processo. Isso faz parte. E aí você começa a descobrir. Olha que lembra? Nossa Senhora, caminhada, gestação, geração. Estou caminhando nesse caminho, estou me descobrindo. E as coisas estão ficando mais nítidas. E aí, agora, brother, vamos inverter, você vai ali para dar aquele apoio, na verdade eu quero que você ajude a segurar esse espelho, porque se quebrar, eu sou caixinha da minha casa, eu não tenho condição de comprar outro. Então vem para cá. Meu brother, quem que tem a letra mais bonita aí? É mesmo? É feia pra caramba? Então inverte de novo, vem pra cá. Então vamos lá, pela ajuda de todos, tá bom? Depois você vai fazer uma contribuição. Perceba que agora eu quero trazer para você algumas características específicas do que é o dom Canção Nova, porque se você não conhecer, você não vai se reconhecer. Eu preciso conhecer, me reconhecer, me identificar com aquilo que é o dom, para então eu poder assumir. É um caminho que se faz. Então, beleza, eu estou me encarando, eu estou me vendo, ok? E aí você começa a ouvir falar da Canção Nova, começa a fazer um caminho na Canção Nova. E antes de você escrever, só um pouquinho, brother.
Vamos trazer uma definição básica do que é o carisma. Me ajuda a pregar aqui, irmão. Fica aqui do meu lado, irmão. Se desmaiar, você vai substituindo aí. Já vai preparando que quando você vier, eu saio e você continua. O que é o carisma, Canção Nova? E eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V para não falar bobagem. Verinha, copiei tudo do diretório. É uma forma renovada de levar a experiência pessoal do encontro com Jesus Cristo na eficácia do Espírito Santo. Olha o que está escrito lá no documento, no diretório. Este carisma encarnou-se em primeiro lugar no fundador e depois em seus membros, formando um organismo vivo que é a Canção Nova. Então, brother, o que é o carisma? Quem tem o seu acompanhador deve estar acompanhando, né? Sim. Não só você, mas também agora. Então vamos lá, eu vou chutar e você escreve o que você quiser do que você entendeu aqui. É uma forma renovada de levar a experiência pessoal do encontro com Jesus Cristo na eficácia do Espírito Santo. Traduza isso escrevendo aqui no espelho, na sua imagem, vai lá. Forma renovada, experiência, pode colocar a palavra-chave só, tá? Eficácia, Espírito Santo. Só para que a gente tenha aí, tá? São palavras-chave, não precisa pôr o conceito em geral. Eficaz, vamos lá. Forma renovada. Isso. Ok. Qual é a identidade do carisma Canção Nova? Identidade, tá? Quando a gente fala de identidade, estamos falando de algo essencial, de essência. Uma comunidade, eu vou lendo e você vai escrevendo as palavras-chave, tá? Uma comunidade católica de amor e adoração que comunica a boa nova de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Uma comunidade católica de amor e adoração que comunica a boa nova de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Vai escrevendo aí. Os membros da comunidade assumem a vivência mais radical de consagração a Deus, fruto do batismo e do crisma, em função do apostolado, numa vida em comunidade, conforme o estado de vida de cada um. Bem, nós temos o conceito do carisma, da nossa identidade. Então, qual é a missão da Canção Nova? Prepara aí, brother, que vai vir mais coisa. A missão da Canção Nova é evangelizar, é comunicar Cristo e a vida nova que Ele trouxe, pelos encontros, e de maneira preferencial, mas não exclusiva, pelos meios de comunicação, para, atenção, formar homens novos para o mundo novo. Por meio desta evangelização, ela prepara e apressa a vinda gloriosa do Senhor, uma feliz expectativa. Tá dando aí, aluno? Tranquilo? Um pouquinho. Vamos provar, beleza? Missão da Canção Nova é evangelizar, comunicar Cristo, a vida nova que nos trouxe, pelos encontros, de maneira não preferencial, mas não exclusiva, pelos meios de comunicação, formar homens novos para o mundo novo. Isso você sempre tem que falar para o seu acompanhador, que dá moral. Beleza. Formar homens novos para o mundo novo. Nota essa aí. Formar homens novos para o mundo novo. Por meio da evangelização, e vinda do Senhor também coloca, isso é importante. Vamos lá, vocacionados, levantem a mão aí, para mim saber quem está aí. Os 5 princípios da Canção Nova, vamos anotar aí, os 5 princípios de vida da Canção Nova, vamos lá? Não precisa ser na ordem, tá? Vai lá. Ah, tá. Tira do modo mudo, vai lá. Autoridade e submissão. Vai lá, os princípios de vida da Canção Nova, ó. Princípio de vida, são princípios de vivência que geram vida. É a maneira de se viver na Canção Nova. Guarda essa. Autoridade e submissão, o que mais? Viver reconciliado. Partilha e transparência. Faltam 2. Sadia convivência entre homens e mulheres, ok? E viver da providência. Vamos lá, aluno. Perfeito, você está demais. Viver da providência, autoridade, submissão, viver reconciliado, sadia convivência, partilha, transparência. Partilha e transparência. Gente, que alunão, ó, letra de professor, brother. Tá me honrando também. Viver reconciliado. Isso. Beleza, por reconciliação aqui a gente vai entender. Tranquilo. Cara, você fez até 3D a letra aqui, mano. Ah, não, é o ponto de vista, tranquilo. Vamos lá, brother.
Vamos ver se a sua letra muito é feia. Põe aqui Carisma Canção Nova. Vamos ver se a sua letra é feia mesmo. Escreve aqui Carisma Canção Nova. Às vezes você está subestimando as suas capacidades. Aí a letra dele é mó bonita e fez eu escrever. É. Ah, ela é desenhada, gente, é diferente. Carisma Canção Nova. Tá tremendo, é o nervosismo, fica tranquilo, irmão. Quando a gente pega esse microfone, a gente desenvolve alguns tremores. Gente, mais bonita que a minha, uma salva de palmas, vamos lá, perfeito. Claro que eu não ia escrever, né, gente? Meu brother, vem você aqui pra frente agora do lado. Eu vou descobrir, eu vou começar a me ver, bonito ou feio, penteado ou descabelado, gordo ou magro, mas mais do que isso, eu vou começar a ver o meu interior. E vou começar a encarar as minhas verdades. E aí você começa a se aproximar da canção nova, do carisma canção nova, do dom, e aí vão te falando, né? Quais são os nossos princípios, qual a nossa identidade, qual a nossa missão, qual é o carisma, e você vai ouvindo. Você vai ouvindo. Isso vai te marcando, viu? Estava na ponta da língua dos vocacionários. Por quê? Estão ouvindo, estão ouvindo, estão ouvindo. E aí você começa a se ver, vem os dois aqui, ó, vocês dois estão fazendo o caminho vocacional, vocês começam a se ver a partir da ótica do dom. Vocês começam a se encarar e ver a sua vida, mas também começam a perceber essas características, essas disposições de vivência. Você não sabe, às vezes, traduzir, eu era assim no meu caminho. Eu queria falar, eu era mudo, gente. Olha o milagre que Deus fez. Eu era praticamente um mudo. Os 3 primeiros meses que eu entrei na Canção Nova, eu não conseguia falar meu nome direito, de tanta vergonha. E olha agora, uma libertação. Agora tem que até retroceder um pouquinho. Oi? E falaram que eu dançava muito, mas isso aí hoje eu já não consigo mais. Ó, vida regressa, né? O Rivas lembrou. Mas aí você começa a ouvir tudo isso, e você começa a se ver a partir da ótica do dom. Sabe? E você começa, quando eu entrei, eu não conseguia traduzir, mas quando me falavam de sadia convivência, quando me falavam, aqui a gente poderia pôr também, né, gente, ser tripé, vida fraterna, trabalho, vida de oração, quando começava a falar sobre tudo isso, sobre os princípios, eu falava, caraca, é isso, é bem isso que ele está conseguindo, que ele está dizendo, mas que eu não consigo dizer, mas é isso que eu quero viver, é louco, mas é essa vibe, entendeu? É esse o movimento. E de repente você começa a se olhar na sua verdade, e você começa a perceber destacado isso aqui em você. Nem que seja em embrião, com potencialidade para se desenvolver a vivência, mas está ficando nítido. Mas aí de repente você começa a ser cavocado, e vão contemplando aí, irmão, o espelho não quebrou, então... Você começa a contemplar, você começa a ouvir, você começa a vasculhar o seu interior, você começa a entrar, olha a gestação acontecendo, olha a geração acontecendo, está crescendo, está ficando nítido, está ficando perceptível para você, está ficando perceptível para os outros, porque muitas já viveram essa experiência. Ei, você é da Canção Nova? Sou. Como é que você sabe? Não sei, mas eu acho que é. Começa a ficar nítido algumas coisas. Começa a ficar perceptível. E quando você começa a viver, a sua forma de vida começa a mudar. Na verdade, não é mudar, é resgatar aquilo que no fundo você é. Porque o carisma, ele está na tua identidade. Então, o teu carisma, aquele que você recebeu, se é Canção Nova, ele está ligado à sua identidade. Isso significa o quê? Nenhum carisma rouba a autenticidade do ser, mas resgata o que se perdeu. Às vezes nós estamos desfigurados, nós estamos descaracterizados pelas lutas da vida, pelas vivências que nós passamos, e nós não sabemos definir quem somos. Mas se eu tenho uma identidade, eu sou Tiago, filho de Deus, homem, com carisma Canção Nova, celibatário, tudo isso está na minha identidade. Eu descobri, comecei a ver e contemplar que Deus me chamava a viver isso. Eu vou assumindo isso. Não porque estão me impondo, mas porque eu vou descobrindo que o dom está dentro de mim. E porque ele está dentro de mim, eu vou dando espaço, eu vou regando e ele vai crescendo. E de repente, quando eu olho aquilo que eu estou ouvindo, se eu vou mais para o meu fundo, lá para o fundo do meu interior da minha alma, pode acontecer. Vem para cá, brother. Vem os dois. Desculpa. De repente, você só está se vendo tua vida, meu Deus, vendo tua vida, ouvindo sobre o carisma, fazendo o seu caminho, e eu desejo viver isso. Aí você vai cavocando, você vai entrando, porque lembra,
O processo primeiro acontece dentro, a gestação acontece dentro, depois dá a luz. Esse é o movimento. Eu estou vendo, eu estou encarando. De repente, quando você vai ver mais no fundo de si, vai lá, brother. Lá dentro você tem uma marca. O dom está lá dentro. E como ele está dentro de você, ele está resgatando o seu jeito de ser, porque você é Canção Nova, não porque estão te ensinando a ser uma vaquinha de presépio, todo mundo muge para cá, todo mundo vai para cá, não, é a força do dom dentro de você, que vai fazendo você resgatar quem de fato você é, e aí você vai vivendo os princípios, e você vai vivendo a identidade, e você vai vivendo a missão, porque o carisma está em ação dentro de você, em potência, em força. E aí, o seu jeito de ser, o seu comportamento e a sua aparência, porque o dom está lá dentro de você. Vira de novo aí, brother, por favor. Tudo isso começa a fazer parte daquilo que você vê em você mesmo, daquilo que as pessoas veem em você mesmo, e a sua imagem, aquela original que Deus te fez, que te deu um dom, começa a ficar nítida. E aí você vai percebendo que você vai se tornando um homem novo. E aí você vai percebendo que você tem um desejo ardente de falar da vinda de Jesus, que você vai vivendo a sadia convivência, que você vai vivendo da providência, tudo está em potência, mas vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo, e isso vai afetando toda a sua maneira de ser, que repito, não é mudar, é resgatar. Mas primeiro é preciso descobrir e ter a coragem do quê? De encarar, para então o dom poder ser encarnado. Uma salva de palmas para os nossos ajudantes aqui, vocacionados. Tá, os acompanhadores está dispensado o atendimento do próximo encontro, que já deram um show aqui, brincadeira, quem sou eu? Valeu, brothers, obrigado, viu? Gente, acho que esse espelho não vai cair, né? Não, acho que não, né? Não pode, eu queria deixar ele aqui ainda, mas será que, acho que não vai cair não, de boa. Vou confiar. Se cair, eu faço uma vaquinha no final, vocês me ajudam, tá? Obrigado. Está entendendo o processo? E o medo da pessoa? Não, está aqui. Está entendendo o processo? Se quebrar, Deus vai falar alguma coisa com a gente. Então, Jesus, se tu quiser. Ouvi a voz, fui atraído, eis-me aqui. Começou a geração, a gestação no meu ser, porque eu comecei a me colocar a caminho, para que então venha a luz. A encarnação ficou nítida para todos quando Jesus veio à luz. Na verdade, Maria deu a luz em duplo sentido. Ela deu a luz no parto, mas ela deu a luz ao mundo porque Cristo é a luz do mundo. E um consagrado Canção Nova é chamado pela radicalidade da vivência do seu batismo e do seu crisma a ser luz nesse mundo, a ser sal nesse mundo. É uma vivência radical daquilo que você já recebeu como vocação, mas porque você porta o dom, tem uma maneira específica de ser e de agir. Gente, você conhece alguém inseguro? Inseguro? Conhece? Se não, prazer, Thiago Marcon. Um dos caras mais inseguros que eu já conheci na face da terra. Um dos caras mais inseguros. E eu fico admirado, hoje eu fico admirado do que Deus fez em mim dentro do dom, com coisas que hoje eu faço de ousadia que eu não seria capaz, por mim mesmo, a não ser pela graça de Deus e daquilo que Ele está fazendo. Está vendo? O homem novo, que não está pautado na sua segurança pessoal, mas no apoio da confiança em Deus, e isso quem me ensinou foi o dom, que vem de Deus, portanto o próprio Deus, de viver a ousadia, e não porque eu sou a pessoa mais segura do mundo, não estou falando isso. Eu estou dizendo que a ação do dom foi trabalhando em mim, foi gerando o novo em mim, que hoje eu consigo perceber o Thiago de 15 anos atrás, o Thiago de agora. Claro, a experiência de vida nos amadurece, tem tudo isso. Mas quando nós estamos tratando de um dom que nós portamos, existe uma graça sobrenatural. A ponto de que, se uma pessoa quiser entender o que é a Canção Nova, ela precisa olhar para a vida de um membro da Canção Nova e ver traduzido, encarnado na vida dele o que é ser Canção Nova. Não é fala, não é decoreba, é vivência. Eu preciso olhar e dizer, meu Deus, eu estou entendendo a Canção Nova. Na plenitude? Não. Na perfeição? Não.
mas com muitos indícios, porque eu olho e digo, meu Deus, é canção nova. Por quê? Não sei, geração, gestação. Vai ficando explícito, as pessoas elas vão vendo. E isso é tão sério. Gente, é muito interessante. Por exemplo, quando a gente fala de santidade de vida, eu posso fazer uma pregação, sei lá, sobre qualquer coisa. Eu vou rodar e eu vou cair nesse ponto. Mas por quê? Porque você quer, Tiago, é muito mais forte. É característica do dom. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Tem outra música do Padre Jonas que ele fala, Virgem Silenciosa, ensina-me a gerar o teu menino também em mim. Olha, a geração, Nossa Senhora, me ensina, porque a Senhora já gerou, agora intercede e me ajuda também a gerar. E quer ver como Nossa Senhora tem tudo a ver com tudo isso? Eu quero fazer alguns paralelos bem rápidos por causa do tempo. Nossa Senhora, ela viveu da providência, porque ela se abandonou em Deus. Ela viveu a autoridade e submissão, porque ela se submeteu a Deus, ela se submeteu ao seu filho, ela se submeteu inclusive a Isabel, indo ao encontro dela, sua prima mais velha. Ela viveu ela viveu a reconciliação, ela viveu o viver reconciliado, porque ela trouxe a reconciliação ao mundo, porque Jesus é a reconciliação, que nos reconciliou com Deus. Ela viveu a sadia convivência, e São José poderia falar sobre isso. Ela viveu a partilha e transparência, partilhou daquilo que ela recebeu com os outros. Nossa Senhora, ela comunicou através dos encontros, Jesus. E quando é muito pouco a gente limitar encontro a isso aqui, viu? Isso aqui é um encontro, mas o encontro se dá aqui, ó. Ela foi encontrar-se com sua prima Isabel, levando Jesus no ventre, já o comunicando. Ela comunicou a vida nova, porque ela portava dentro de si a vida nova, e ela se colocou a serviço, ela foi até Isabel, ela se colocou a serviço, e ela comunicou a vida nova, porque ela levou o homem novo por referência, Jesus Cristo. Vai percebendo, percebe que a dona da casa coloca as características? Ela viveu a identidade, porque ela viveu em comunidade. Ela não viveu sozinha, naquilo que Deus confiou a ela. Ela viveu a missão, pelos encontros, como disse, com Isabel. E no Magnífica, ela comunicou. No Magnífica, ela explodiu a glorificação a Deus, adorando pelos feitos de Deus na vida dela. Nossa Senhora. Perceba que a mãe, a dona da casa, coloca as características e nos ensina a viver aqui. Por isso que nós somos uma comunidade mariana. E aí, a encarnação vai acontecendo. A encarnação do dom, porque eu vou me apropriando daquilo que eu conheço. É preciso identificar o dom. É preciso percebê-lo, é preciso lê-lo. O que a gente fez aqui? Uma rápida, breve leitura. Mas mais do que essa leitura externa, é a leitura interna. E aí a coisa vai crescendo dentro de você, a ponto de você dar a luz e de ser luz para esse mundo. Porque se uma canção nova não for luz, ele não é canção nova. Se ele não trouxer sabor onde ele está, me desculpa, é sal insosso, nem pode ser chamado sal. Canção nova, ele precisa trazer um tempero diferente, entende? Onde ele está. Ele precisa trazer o tempero da santidade. Ele precisa dispensar isso naquilo que ele faz, naquilo que ele realiza. Não é só naquilo que ele fala, mas é em quem ele é. É questão de vida. O Padre Jonas fala muitas vezes sobre isso. É questão de vivência. Teu coração vibra com isso? Teu coração é remexido com isso? Você está ouvindo a voz dele? Você está sendo atraído por ele? Você está se dispondo a ele, para que gere dentro de você aquilo que ele quer gerar?
Seja na Canção Nova, seja em outro carisma. Você está percebendo isso? Deixa eu te dizer uma coisa, que Deus colocou no meu coração e eu fui o primeiro a me rever. Pare de ser ingrato a Deus. Responda com gratidão ao amor dEle, entregando e ofertando a sua vida naquilo que Ele te chama. Paremos de exigir de Deus. Ontem nós compartilhávamos aqui no Talk. Nós não temos desculpa, gente, direito de exigir nada de Deus. Tudo que nós fizermos sempre será muito pouco. É por isso que alguém que é chamado entrega tudo o que tem, mesmo sendo pouco, porque é o que Ele tem, é a nossa pobreza, mas também é a nossa riqueza, e eu dou tudo para Ele. Sempre um chamado vai ser uma resposta de amor. Eu demorei um pouco para entender isso, a duras penas, mas eu precisei trilhar um caminho. Não é a Canção Nova que precisa do Tiago, tadinho, que soberba. É o Tiago que precisa da Canção Nova, porque aqui existe uma via de salvação. A encarnação do dom vai ser via de salvação para você que é chamado, mas você também vai ser um comunicador da salvação de Jesus Cristo, porque você vai levar onde você for e naquilo que você exercer. Eu preciso da Canção Nova, na perfeição do seu dom, naquilo que é, na sua essência, mas também na imperfeição. O dom não é imperfeito, mas os que portam o dom são imperfeitos. E aí é por isso que você vai encontrar um monte de gente imperfeita, mas que, se for coerente com a sua vocação, se abrir à ação do dom, vai começar a perceber sua imagem sendo configurada ao homem novo por excelência, que é Jesus Cristo. E eu vou começar a ver Jesus nos meus irmãos, porque nós somos chamados a formar homens novos, mas que hipocrisia seria querer formar outros e eu não querer entrar na forma. E quando eu falo de forma, eu não estou falando de perder a essência, mas de devolvê-la. Existe uma forma de ser Canção Nova, existe uma forma e forma, que se você se encaixa nela, vai tirar os teus excessos, e vai doer, você vai gritar, você vai ser criança birrenta, às vezes revoltada, e você vai ter que ser educada. E o Padre Jonas ensina que educar é tirar de dentro. Já está lá, lembra? Se você tem a marca, se você tem o dom, já está dentro. O que ele precisa é de espaço para ser desenvolvido, para então crescer, e me transformar, e te transformar. Se você trilhar esse caminho, porque você se identifica com esse dom, você vai começar a perceber a vibração e a reação dentro de você. Mas para tudo isso, é preciso ouvir a voz. Ouvir a voz. E Deus vai se utilizar de vários meios para falar conosco. Agora sim eu peço ajuda para tirar um pouquinho aqui. O espelho da minha casa, obrigado. Ele não pôde estar aqui, por motivos de força maior. Mas eu gostaria que agora você experimentasse uma graça de atualização, e o Lucas já trouxe aqui isso antes. Uma graça de atualização, que você ouça, da própria voz, daquele que foi inspirado por Deus, um dia a chamar. Presta atenção. E deixe ressoar no teu coração. É agora. Eu tenho que ser fiel àquilo que Deus colocou para mim. Eu me lembro que eu estava justamente nessa posição, na sala de palestras, a sala cheia de jovens, e eu lancei o desafio. Quem de vocês está disposto a deixar a sua casa, sua família,
seus estudos, até mesmo o seu namoro, para virmos viver em comunidade. Quem está disposto, levante a mão. 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 Eu vou ampliar. Quem está disposto a cumprir a vontade de Deus, levante a mão. Quem quer viver o seu chamado, independente de qual seja, levante a mão. Quem é chamado a viver na canção nova, está disposto, levante a mão. Quem está disposto a deixar que o eis-me aqui aconteça em você e a geração e a encarnação daquilo que Deus te chama aconteça em você? Levante a mão e fica de pé agora. Essas palavras do Padre Jonas continuam a ressoar. E o que vem ao meu coração é que Deus quer trazer aos nossos corações um firme propósito de decisão, de adesão ao querer dEle. Feche os seus olhos onde você está. Eu queria muito, o ministério vai cantar essa canção que primeiro você vai só escutar. Eu queria muito que esse momento que nós vamos vivenciar fosse um momento incrível. Não incrível no sentido pejorativo, mas incrível porque a gente vai se lançar totalmente em Deus. Sabe, nessa próxima hora, nós vamos ter uma oportunidade única de estar diante daquele que é o autor de todo o chamado. E Ele quer trazer revelação ao seu coração. Ele quer trazer revelação à tua vida. Eu quero que você escute esta canção e deixe que através dela o movimento do Espírito dentro de você vá acontecendo. Mas deixa eu pedir uma ajuda aqui. Eu quero te convidar a gente em um momento profundo de oração e a gente depois vai adorar a Jesus Eucarístico. Eleve a sua mente a Deus. Esse é um exercício prático de oração, porque a gente não consegue entrar aonde Deus quer que nós entremos. Então agora não é hora de você pensar no almoço, não é hora de você pensar como você vai voltar para casa, não é hora de você pensar no que você vai comprar na lojinha, não é hora de você pensar o que está acontecendo com a pessoa do lado, é hora de você levar a sua mente a Deus, porque Ele quer se comunicar com você, entendeu? Queira mergulhar, porque nós vamos mergulhar, e desculpa o termo, tá? Meio sarcástico aqui, mas só para dizer, azar se você não quiser, porque eu vou querer viver. Então queira viver. Queira viver porque nós queremos nos abandonar em todo o movimento da graça de Deus, e você percebeu que o Espírito paira. O eis-me aqui de Nossa Senhora, a palavra vai nos dizer, o Espírito repousou, e Ele vai fazer também isso em nós, para gerar tudo aquilo que Deus quer gerar, para capacitar em tudo aquilo que Deus quer nos capacitar. Mas você precisa querer que os nossos ouvidos sejam destapados, as resistências caiam por terra, e que nós simplesmente o desejemos profundamente agora, porque eu quero ouvir a voz dEle, eu quero ouvir a voz daquele que me chamou desde sempre, eu quero renovar a minha vocação. Isso eu falo para os meus irmãos que estão aqui, que já deram o seu sim, mas que, como nós sabemos, precisamos renová-lo. E para você que também precisa hoje dar o seu sim, aonde Deus te chama, e se for na canção nova, na canção nova. Então escuta isso, escuta e eleva a sua mente a Deus, não se distraia, para que nós possamos entrar na atmosfera, naquele lugar de comunhão com Deus profunda. Vamos lá. Desde sempre Deus pensou e no ventre consagrou esse simples pecador, pelo nome me chamou. Para o mundo então eu vim, demorei, mas descobri que aqui é meu lugar. Eu
nasci pra me Desde sempre. Escuta de novo isso. Desde sempre Deus pensou e no ventre consagrou este simples pecador, pelo nome me chamou. Para o mundo então eu vim, demorei, mas descobri que aqui é o meu lugar, eu nasci pra me doar. Nada me fará voltar atrás, nada pode desfazer o que Deus faz. Sou de Deus e já não me pertenço mais. Nada me fará voltar atrás. Nada pode desfazer o que Deus faz.